Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula do nosso ciclo antirracista. A aula de hoje será com o tema A Existência dos Quilombos no Vale do Paraíba. E nossa aula será ministrada pela professora Sabrina Prado Alves. Ela é caipira, graduada em psicologia pela Faculdade Anhanguera de Taubaté, atua como psicóloga clínica, é ativista do movimento feminista negro e, desde 2019, dedica-se ao estudo das relações étnico-raciais e de gênero em comunidades rurais. Sabrina, seja muito acolhida e bem-vinda. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, Mari. Obrigada, Claudinei, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. É um tema super importante da gente estar discutindo hoje. Eu e o Claudinei, a gente conversou anteriormente, né, Ney? A gente descobriu várias coisas que a gente tem aqui para compartilhar nesse momento. E falar não só do apagamento dos quilombos na região, mas da resistência desses quilombos aqui ainda, né, no tempo presente. Então, hoje eu gostaria de fazer um paralelo entre esse passado e o tempo presente para a gente poder discutir o aquilombamento aqui na nossa região. Primeiro, né, falar um pouco desse quilombo como uma visão de um espaço perigoso, como ele foi estigmatizado durante tanto tempo, né, como um lugar de fugas, muitas batalhas, muitos conflitos, pessoas, jornais que noticiavam muitos perigos desses quilombos, como os furtos que aconteciam. Então, a gente falar de quilombo traz muito estigma, inclusive para as próprias comunidades remanescentes desses quilombos, né? Então, tem um historiador que é o Flávio Gomes, que ele vai nos ensinar um pouco desse quilombo, de uma diversidade de quilombos, né? Como eles se organizavam durante um período. E a gente pode falar também do quilombo no tempo de paz, que é a perspectiva da Beatriz Nascimento, né? Falar do espaço onde se constituía famílias, onde as pessoas realizavam suas crenças, podiam fazer cultivos, podiam fazer comercialização daquilo que elas cultivavam, podiam realizar suas crenças religiosas. Então, era um espaço de resistência, um espaço de afirmação de uma identidade negra, daquilo que foi, né, tanto tempo tentado apagar. Então, hoje, por exemplo, eu atuo numa comunidade, né, rural, tenho feito pesquisas desde 2019, como a Mari pontuou, e esse estigma que eu falei inicialmente, ele ainda está presente. Então, quando eu pergunto para a comunidade, uma comunidade negra, se elas conhecem quilombo, se elas já ouviram falar de quilombo, muitas delas dizem não. Eu não sei se é um apagamento dessa memória ancestral, ou se é um medo, ou se é ainda um resquício desse estigma que colocaram no quilombo, né? Então, o jeito de não se associar, talvez, a esse perigo que eles tanto colocaram, né? Então, como eu falei para o Ney, é importante que tenha um historiador aqui com a gente, porque eu não sou historiadora, mas eu fui atrás de documentos. Então, tem pesquisadores mais antigos aqui na região de São Luís do Paraitinga, que é onde eu estou vivendo atualmente, que falam de uma batalha no Quilombo do Chapéu, que é um rio que corta aqui o sertão em São Luís do Paraitinga. Então, no ano de 1872, no dia 20 de novembro, teve uma batalha num quilombo, onde morreu a Negra Rosa e ficou ferido outras 3 pessoas, que é o João Medeiros, o Adão, o Sebastião e o Vitorino. Aonde foi noticiado isso, né? Isso estão nas notícias crimes. Onde está noticiado isso? A gente só encontra em notícias crimes. Então, esse quilombo do Chapéu, ele existe ainda de forma não física, não no território fixo. Hoje eu converso muito com os moradores que viveram nesse território, então eles me contam muitas experiências. A escravidão, por exemplo, ela é contada de uma maneira muito indireta, porque eles falam da escravidão como uma assombração que ainda persiste aqui na região.
Então, de fazendeiros aqui que eram muito cruéis, então eles falam que essa maldição ficou aí assombrando a comunidade, né, como alguém que precisava pagar durante muito tempo pelos crimes que eles cometeram. Então, a gente vai ver essa notícia, né, de 1872, e os pesquisadores, como Jaime de Almeida, Ricardo Mendes Matos, que é o mais atual pesquisador dessa região, eles falam de várias contingências de quilombos, muitos quilombos nessa região. Então, não dá para a gente falar de apenas um, né? Depois, no dia 18 de maio de 1875, tem um jornal, Correio Paulistano, que noticia pessoas que foram, elas foram, deixa eu olhar, eles foram capturados, eram pessoas escravizadas vindo de Pindamonhangaba e Taubaté, e aí elas foram encontradas num quilombo aqui na região de São Luís do Paraitinga também. Então, são outras pistas, né, porque eu vejo várias notícias, né, de pessoas migrando de uma região para cá. Então, tem pessoas de Caçapava vindo para cá, pessoas de Taubaté vindo para São Luís do Paraitinga, pessoas de Pinda, várias pessoas se encontrando nesse espaço, né? Então, provavelmente é uma região que realmente abrigava muitos quilombos durante muito tempo, né? E depois, como é que foi feito, né, com pós-abolição, né? Tem uma outra notícia também de 1904 que retrata também como é visto esse agrupamento, né? Esse agrupamento de pessoas libertas. É o caso do Antônio Matias, que ele foi assassinado pela polícia depois de ser encontrado com um grupo de pessoas fazendo seu culto religioso. Então, o jornal, aqui em São Luís do Paraitinga, retrata essa situação como um quilombo de feiticeiros. Mas, de novo, está aí o perigo, né, do quilombo se apresentando como um lugar do perigo, seja esse dos feiticeiros, sejam pessoas que não aceitam mais trabalhar, como a gente vai ver depois até a formulação da lei da vadiagem, né? As pessoas não tinham direito de escolher se elas gostariam ou não de permanecer nesse tipo de trabalho, né? Inclusive, tem um diário de Taubaté, que eu não sei a autoria de quem fez, se queixando que em Taubaté os libertos eles não queriam saber de trabalho, que eram pessoas preguiçosas, então eles vão migrando para o oeste e é uma queixa de gente que não quer trabalhar mais. E a pessoa está se queixando, ela acha inadmissível esse tipo de caso, né? Então, a gente tem essas contradições, né? E falar hoje dessa nossa região e falar desse apagamento, né? Também é uma forma da gente estar aqui revivendo essas questões dos quilombos, porque hoje a gente consegue, por exemplo, encontrar grupos de congadas, os moçambiques, os jongos. Tudo isso vem desses agrupamentos onde eles conseguiam manter a sua cultura, o seu espaço de resistência. Então, falar dos quilombos também é falar dos quilombos no tempo presente, como esse espaço de resistência, né, cultural, de afirmação de identidade mesmo. E hoje, por exemplo, o trabalho que eu tenho feito é isso, é registrar as memórias dos mais antigos, conhecer as práticas que eles realizavam juntos, conhecer as festas, como é que era esse espaço de sociabilidade, como que era constituir uma cidadania que foi negada durante muito tempo, como é que eles se organizavam, né, durante esse período, né? Então, a gente ouvindo essas famílias, né, que são descendentes desses quilombolas, a gente percebe isso. É uma forma de manter uma memória viva, embora a oficialidade não valorize isso. Então, morando em São Luís, eu consigo perceber, por exemplo, coisas sutis, né, que é o apagamento dessa presença africana na cidade e a substituição por personalidades brancas, personalidades de uma família tradicional, assim como acontece em todo o Vale, né? Taubaté é assim, Guará é assim, Lorena.
Aparecida, e várias outras cidades da nossa região. Então, falar de quilombo hoje também é falar de política de memória, é dar o protagonismo para essas famílias, é ouvir os mais antigos, falar disso é também dar visibilidade para essas comunidades rurais, porque a gente fala muito da militância no ambiente urbano, mas falar de como atuar, né? Como conversar com essas famílias, como entender essa organização aqui nas comunidades rurais, né? Então, tem sido uma experiência muito rica, muito bacana e desafiadora, porque é isso, né? A gente ter que lidar com situações, com memórias tão difíceis, né? Ainda eu escuto de pessoas, né, dizendo eu não gosto de lembrar sobre isso, mas quando a gente chega com o interesse de ouvir as histórias, conhecer as festas, esses espaços de benzimentos, por exemplo, que é ainda muito presente nas comunidades rurais, os grupos de congada, né? Hoje mesmo eu estava mencionando isso com o Bob Nascimento, que vai ter agora a festa de São Benedito em Aparecida. Cara, esse é o espaço que serve, né? É um espaço assim de pura ancestralidade, é esse encontro que é aquilombar e se afirmar na cidade inteira. Então, vem pessoas de diversas regiões do país para se encontrar no dia de São Benedito, né? Hoje eu também participo de um grupo de congada aqui em São Luís, então eu vejo de dentro o quanto isso é transmitido em geração, apesar, né, como eu disse anteriormente, apesar de tanta dificuldade com o poder oficial, né, a gente não existe apoios, né, muitas prefeituras não apoiam os grupos tradicionais, então a gente vê que ela resiste pelo amor e pela devoção que essas famílias vêm carregando há tanto tempo. Então, é uma família inteira que é congadeira, que está nesse grupo e que vem acompanhando de vários outros grupos também que foram se formando ao longo do tempo aqui. Então, é muito bacana ver o quanto isso resiste, embora a gente não consiga falar diretamente com eles sobre quilombo, mas entendendo esse quilombo em tempo de paz, que são famílias que têm um laço de sociabilidade, de compadrio, que realizam suas atividades juntas, que tem uma forte liderança comunitária também. A gente tem que identificar quem são essas lideranças, né? Então, aqui na comunidade, por exemplo, era uma grande benzedeira, que era a Maria Servina, que eu consegui levantar também essa informação, uma mulher centenária, que se organizava jongo na sua casa, fazia festa para São João, fazia benzimento, era parteira na região, então toda a comunidade ia para lá. Ela é o espaço de aquilombamento. Quando eu converso aqui, eu entendo esse espaço como um espaço de aquilombamento. Viam outras pessoas para cantar jongo na roda na casa dela, pessoas de Cunha, São Luís, Lagoinha, Taubaté, e vice-versa, ela também ia para as cidades para fazer essa manifestação, né? Que o jongo também é religião para muitas comunidades. Então é isso, assim, falar de quilombo é a gente falar do tempo passado, mas também falar desse tempo presente, como a gente tem feito aqui hoje, né? Tá aqui junto, aquilombado, falando sobre uma ancestralidade, né? Uma ancestralidade africana, e entender como é preciso resistir, né? E que maneiras que a gente tem de burlar essa oficialidade que tem tentado apagar. Registrar essas memórias, conversar com essas famílias, ouvir atentamente e entender que as comunidades rurais, por exemplo, elas têm formas de se organizar, elas têm as próprias tradições, elas têm as próprias crenças, as próprias regras sociais. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? A subjetividade de cada comunidade, entendendo também a pluralidade dessas comunidades, né, Ney? Como eu tinha falado para você antes. E aí, tudo isso começou, né, Ney, quando eu te provoquei, Ney, tem uma estrada do Quilombo, estrada do Quilombinho entre Taubaté e Redenção das Terras.
cadê as informações, né? Cadê as informações sobre esses quilombos aqui da região, né? Que a gente não ouve falar. É verdade. Então, gente, a minha contribuição nessa noite, ela vem por um aspecto, podemos dizer assim, mais seguindo a linha dos espaços territoriais dentro do século XX. A gente percebe que as evidências, elas são profundas, da participação dos povos da diáspora africana no Vale do Paraíba paulista. Mas também a gente não pode dizer, deixar de falar, da influência do Vale do Paraíba mineiro e carioca, né? Porque há essa mistura muito latente aqui. E no ano de 2007, juntamente com um grupo de colegas, nós participamos do edital, foi o primeiro PAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, onde nós criamos um documentário, o Etno Vale, nas trilhas da diversidade, promovendo a igualdade de oportunidade. E naquele ano, nós resolvemos nos perguntar aonde nós estamos, o porquê desse, podemos dizer, cancelamento de posse de territórios no Vale do Paraíba. E aí esse documentário foi escolhido pela secretaria e nós conseguimos minimamente uma estrutura para caminhar, para andar em algumas cidades. E nós escolhemos, na época, quase todo o Vale do Paraíba, para a gente pesquisar onde estávamos. E isso nasceu de uma pesquisa, de um planejamento, de um plano de aula, envolvendo alguns professores de história. Eu quero aqui agradecer ao professor Antônio Sérgio, e logo em sequência nos deu a oportunidade de estar com ele na prefeitura de Jacareí, que ele era diretor da Secretaria de Cultura, na escola, no bairro do Alto da Ponte, em São José dos Campos, a Escola Estadual Francisco Leme. Essa escola é a escola que está dentro de um perímetro urbano, hoje urbano, né, que entendemos que na época o Alto da Ponte era impossível ser um perímetro urbano. Tata Meldians aqui, que é nosso irmão da comunidade aí, africano, e nós fizemos algumas perguntas para os alunos. A primeira pergunta eu me lembro com muita nitidez. Pergunta para o seu papai ou para o seu vovô se existe alguma área dentro da sua comunidade que já morou pessoas escravizadas. Era essa a pergunta. E aí, gente, num universo de 700 alunos, nós tivemos mais de 600 respostas. Respostas satisfatórias. Como, por exemplo, o bairro do Guirra, que fica no extremo norte de São José dos Campos. A presença da comunidade, de comunidades escravizadas, comunidades quilombolas, com a presença real de um cemitério de escravos, de pessoas escravizadas, no Guirra, em São José dos Campos. Nós também recebemos informações de uma cruz gigantesca no bairro da Água Soca, também em São José dos Campos. Nós recebemos informações que no bairro, em São Francisco Xavier, no bairro dos Martins... Gente, só um minutinho. Obrigado, desculpe. E nós recebemos também que no bairro dos Martins tinham comunidades que migraram do estado de Minas Gerais para São José dos Campos. Também comunidades remanescentes de Paraisópolis, mas que estão hoje em São Francisco Xavier. Daí nós percebemos que existiam elementos para a gente investir mais. Foi quando nós participamos da segunda etapa desse projeto, já como PROAC,
mais avançados, e começamos a discutir algumas cidades do Vale do Paraíba. E aí, o questionamento é, se na cidade de Caçapava, você tem um bairro chamado Alambique, próximo de um rio chamado Rio do Quilombo, que na cidade de Caçapava, com a divisa de Taubaté, você tem um espaço territorial chamado Vila dos Escravizados. Era outro nome, né? E agora nós temos um novo letramento, bairro dos Pretos Escravizados. Será que não era áreas quilombolas? Daí nós tivemos nós fomos um pouquinho mais adiante e nós descobrimos que na cidade de Taubaté, para ser bem preciso, no distrito de Quiririm, era onde os pretos e pretas residiam. Em um certo processo dentro da história, os governantes de Quiririm, ou no caso de Taubaté, eles desinstituíram essas áreas quilombolas e doaram essas terras para a população que vinha da Europa, em especial da Itália, aí Taubaté. Daí nós começamos a perceber que existia todo um pertencimento preto cancelado. Aí a gente foi até a cidade de Aparecida, que é muito simbólico, que nós temos a aparição em 1717, né, no momento que o Brasil está pegando fogo por causa da morte do corpo de Zumbi, né, lá em Palmares, mas que a delegação que matou Palmares, que destruiu o território, era toda do Vale do Paraíba. Nós não podemos desconectar que Domingos Jorge Velho saiu de Taubaté, de Paraibuna, para ir até, na época, Alagoas, né? Pernambuco, hoje Alagoas, na Serra da Barriga. E aí nós começamos a perceber que existiam profundas evidências de territórios quilombolas. Daí a gente percebe que Aparecida tem o bairro do Forro, Nego Aforreado, Guaratinguetá, nós temos os Motas, nós temos Tamandaré, nós temos Sentido Cunha, nós temos o bairro do Quilombo. Daí eu pergunto para vocês, o que leva um espaço, um poder público a deixar por mais de 100 anos um bairro chamado Bairro do Quilombo? É porque moravam descendentes de italianos ou ingleses nessa comunidade? E mata dentro, seguindo a linha da Sabrina, e mata dentro, na roça. Bairro do Quilombo. Quando você vai para Cunha, você passa, você vê na beira da estrada do lado direito. E nós começamos a mapear. E aí nós chegamos à conclusão que existe um projeto geopolítico de cancelamento dessas áreas quilombolas. E aí em Lorena, como dizer, o bairro da Porteira, aí eu estou falando da planície, porque nós temos 4 quilombos reconhecidos só no litoral. Então nós estamos falando da planície. E tem um outro fomento que é extremamente... E aí, Paraisópolis também tem um bairro chamado Quilombo. E aí nós começamos a perceber que tinha uma outra cidade no pé da serra, cidade de São Bento, Sapucaí, que tem um quilombo que foi doado pela igreja num certo processo histórico, e o quilombo está lá. Mas o quilombo ele é reconhecido, vamos dizer, moralmente, culturalmente como um quilombo, mas não é reconhecido, tombado juridicamente como um quilombo. E, por sinal, é um dos lugares mais visitados perto da Pedra do Baú, né? Em São Bento, Sapucaí. Lembrando que a Pedra do Baú não fica em Campos do Jordão, ela fica em São Bento, Sapucaí. E dentro dessa lógica de oralidade, ouvindo os mais velhos, sempre, porque essa história tão bonita de resistência não foi contada. A gente não pode deixar de dizer de 2 monumentos que nós pesquisamos. Primeiro, o monumento do homem preto na cidade de Canas. Em Canas tem um monumento com mais de 200 anos com busto de um homem preto. E que durante algum processo da história, eu vou dizer de maneira muito sutil, mas a tropa liderada com um projeto de apagamento do Monteiro Lobato, eles deixam essa imagem fora do processo
E o próprio Monteiro cria um busto dele, olha que loucura, nessa cidade. E é vendido para todo o Brasil como símbolo de construção dessa cidade. E isso é muito fácil de entender, porque ele fazia parte de vários movimentos com um único objetivo, cancelar, né, a população escravizada da época, através da ideia da supremacia branca da época, e que nós vivemos nos dias atuais. E isso, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de registrar em nossos momentos. E aí a professora Regina estava aí, nós estávamos um certo dia numa aula, também numa provocação, Sabrina, que isso é muito bom, falando sobre a cidade de Cruzeiro. A cidade de Cruzeiro é o nome novo, né? Ela chamava Conceição. Então você tem a cidade de Cruzeiro, para quem não é do estado de São Paulo, mas é uma cidade que está bem quase próximo de Minas, indo para o Rio de Janeiro, no pé da Serra da Mantiqueira, e tem uma população altíssima de pessoas pretas, né? Pessoas pretas retintas, nesse corte, nessa paleta instituída aí por Sueli Carneiro, que eu tenho muito respeito. E Cruzeiro, ela tem várias evidências de povos quilombolas. Várias evidências. E aí a gente tem colado em Cruzeiro a cidade de Lavrinhas, que geograficamente você percebe, caminhando pela cidade, pelo biotipo das pessoas, que são pessoas numa comunidade caipira, porém afro-indígenas, que é um outro fomento muito forte na região. E essas coisas, elas foram deixadas em algum momento na história, a gente sabe quando isso aconteceu, isso se reforça com o militarismo, né, nos anos 60, mas ela também se reforma, ela também se reproduz em um outro momento, e lá, voltando um pouquinho atrás, em 1889, quando o Brasil sai do Brasil colônia e passa a ser um Estado-república. Mas era a república dos homens brancos, das mulheres brancas, e numa região extremamente importante para a riqueza do país, numa região que financiou a rebelião dos homens brancos contra a monarquia, contra a colônia portuguesa. E aí a preocupação desses homens brancos, que muitos deles hoje são herdeiros, estão ocupando cargos de destaque até as gerações dos dias atuais, eles não pensaram em nenhum momento da história de restabelecer uma ordem de registro dessa população que ficou durante 300 anos escravizada nessa região. Se cancela tudo e dá as doações, a posse para famílias brancas. Essa é a realidade que nós temos. E fazendo um corte disso, agora no ano de 2021, uma região de São José dos Campos, a zona leste de São José dos Campos, sentido Tamoios, né? Tamoios também é uma homenagem a uns povos originários que aqui viveram e foram praticamente extintos nesse processo genocida, foram descobertos elementos materiais que provam a presença de povos indígenas na região do campus de São José, em São José dos Campos. Um grande empreendimento. E essas ações, elas precisam ser colocadas, transformadas em políticas públicas, para a gente preservar não só a memória cultural, que eu concordo com a Sabrina, que ela é viva, né? A Sabrina falou com muita propriedade da festa São Benedito, não só Aparecida, mas como quase todas as cidades têm a Irmandade São Benedito, com mais de 120 anos na sua história, ou seja, nasceram com o Brasil ainda com pessoas escravizadas, né? Guaratinguetá também tem uma tradição nos Cavaleiros São Benedito, com homens negros, mas a gente precisa discutir, e eu faço esse desafio aqui, o pertencimento dessas terras,
né, a ocupação dessas terras, em que momento nós conseguimos sair dessas narrativas extremamente importantes para se transformar em políticas públicas. Então, eu acredito que nesse momento nós temos aí pessoas, e pessoas são passíveis de acertos e de erros, mas nós temos pessoas próximas daquilo que nós acreditamos. Nós temos hoje um Ministério da Igualdade Racial com alguém que estava fazendo live conosco até novembro de 2022. Então, a gente tem pessoas próximas. Nós temos a Aniele, né? Para a gente apresentar um plano nacional de reconhecimento dessas áreas. Talvez através dos comitês antirracistas nos municípios, que nós tivemos durante 10 anos, 8 anos no Brasil, os pontos de cultura que davam vozes a essa cultura, na sua grande maioria, de descendência africana, né? De descendência africana, alimentando o viés cultural. Então, a gente já tem um início. Se a gente conseguir transformar os comitês antirracistas em pontos de reconhecimentos de terras, em pontos de formação, em ponto de resistência a esse racismo que ele vem numa crescente e se transformando, né? Porque o racismo, ele é sistêmico também, ele não é só estrutural, ele se molda, né? Costumo dizer, hoje a gente está correndo sério risco de acreditar que a população negra está adentrando nos mercados de trabalho por uma mídia, né? Uma mídia, podemos dizer, uma mídia muito agressiva, contando o perfil de gente preta em espaço de trabalho, quando na realidade é só publicidade, né? Se a gente conseguir fazer esse contraponto com os governantes e continuar pegando um gancho da aula do professor Fernando Alves, continuar ainda com o prazer de estar ocupando as ruas, a gente ouvindo sempre os que já vivenciaram, porque aí eu concordo com a professora Zenaide Brito e com a Regina, não sei que a Regina está na sala, quando elas falam com propriedade que temos que ouvir os mais velhos, porque é inaceitável você não entender que a cidade, você ouvir que a cidade de Cruzeiro não possa ter áreas quilombolas, né? Então, dentro dessa linha, já concluindo, é extremamente importante a gente documentar e aproveitar esse momento da pasta da ciência e tecnologia, que está ocupado por uma mulher preta também, né, do Ministério da Cultura, que é outra mulher preta, do Ministério de Direitos Humanos, que é um grande jurista, esses momentos, para a gente, pelo menos, oficializar essa busca, né, que eu tinha para contribuir nessa questão, tá, gente? E nós não podemos deixar de falar também de Redenção da Serra. Por que desse nome? Né? Redenção da Serra. Então, é uma região que nós temos 2.599.000 pessoas, 39 municípios, sendo 35 fora do litoral, e que nós não temos nenhum quilombo reconhecido na planície. Todos que são reconhecidos estão em áreas litorâneas. Obrigado, Mariane, e a Regina está com a mão levantada aí. Ney, só para complementar rapidinho a sua fala. Tudo bem. Tranquilo. Vou esperar a professora com falar. Com relação a Cruzeiro, eu sou cruzeirense, nascida e criada em Cruzeiro. Cruzeiro é terra de quilombo, sim. Lá nós temos a Fazenda Novaes, onde hoje é o Museu de Cruzeiro, e lá dentro do museu nós temos um cemitério de escravos. Tá? Eu sou descendente de escravo, que veio lá de Cruzeiro. Temos lá o quilombo, você seguindo em direção a Passa Quatro, você vai achar o quilombo, onde foi um ponto de resistência negra em Cruzeiro. E a família Novaes, que é a do dono desse onde é o museu, tinha escravos. A Ângela de Ossan, que é mãe de santo, é filha de escravos, mora ali na Rua 7,
na Rua 7 de Setembro, número 13. Quem tiver dúvida é só procurar por ela. Inclusive, ela tem a foto do pai dela, trazido da África, com as marcas da tribo de onde ele veio. Então, Cruzeiro é uma terra negra, sim, feita por negros, sim, com quilombos e cemitérios de escravos que ainda existem lá dentro do museu, onde é a Fazenda Novaes. Só isso. Obrigada pela fala. Nossa, obrigada por essa, né, por essa troca que você fez agora pra gente, né? É isso mesmo. Eu estava aqui ouvindo o Ney falar também, e falar de quilombos aqui também é falar de reparação, né, da escravidão. A gente vê o tombamento das fazendas, dos casinhos, tudo isso é considerado patrimônio, mas não se fala da presença africana, não se fala da presença negra, não se fala da contribuição dessas pessoas. Então, é esse racismo institucional, sistêmico, todo que apaga isso, né, de forma muito concreta, não só simbólica. Por exemplo, São Luís do Paraitinga, ele tinha um pelourinho em frente à matriz, e logo depois foi substituído pelo busto de Oswaldo Cruz e se tornou a cidade do sanitarista. Então, não se fala da escravidão na região. Então, é isso, né? Falar de quilombo é a gente fazer essa reparação mesmo, porque as famílias ainda, elas continuam peregrinando, fazendo e fazendo por causa de trabalho, então elas não conseguem nem uma moradia fixa, elas criam filhos nas fazendas, e quando elas envelhecem, elas já não podem mais permanecer naquela fazenda, então elas vão mudando. Então elas não têm direito, é um processo ainda de resgate dessa cidadania, e a gente está falando do tempo presente, né, de agora, que está acontecendo agora. Então eu conheço muitas famílias que seguem ou seguiram nessa migração de bairros, fazendas, para agora, com a velhice, conseguir um ponto fixo para residir, mas sem direito a nada, né? Sem respeito aos direitos trabalhistas, como a gente ouve falar muito nessas regiões. Então, é um assunto que é muito profundo, né? A gente está falando de um Brasil profundo, de um interior aqui paulista muito profundo, fazendas que ainda elas estão de pé, elas estão se deteriorando na região, mas assim, a gente percebe que são atrações turísticas, né, para muitas pessoas, mas assim, ninguém fala da importância dessas comunidades, ninguém fala da existência desses quilombos e da importância que elas têm para a constituição cultural e toda a estrutura da cidade que foi criada através desse trabalho deles, né? Foram eles que formaram as nossas cidades, a nossa cultura, as nossas tradições, todo o conhecimento, todo o saber tradicional que a gente tem é desses povos tradicionais, é dos povos originários, é dos povos afro-brasileiros que ainda estão aqui, e a gente percebe isso pulsando de uma forma muito forte ainda quando a gente conversa nessas comunidades. Então, eu desafio também para quem tiver interesse, né, de conversar sobre isso, é muito importante ouvir os mais velhos. Os mais antigos são os que mantêm essa tradição da oralidade, eles têm muita coisa para ensinar para a gente, e como eu disse para o Ney, né, Ney, chegar pisando devagar, chegar com muito respeito nessas comunidades, que é muito importante também. E para finalizar, eu queria indicar um livro para vocês, que é do historiador Flávio Gomes, não sei se vocês conseguem ver, Mucambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil. Posso até deixar depois de referência também no grupo para a gente poder. Agora nós vamos abrir para as perguntas e colocações, e aí vocês podem ficar à vontade para clicar nessa mãozinha que tem aí, para que você possa ter o direito à fala, né? O Ney parece que tinha levantado a mão. Levantou, Ney? Não? Então, pessoal, podem ficar à vontade para se colocarem agora, que a professora abriu essa possibilidade de fala e escuta, tá bom? Fiquem à vontade.
Professor Marcos Maciel, pode abrir seu microfone e ficar à vontade. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui participando dessa jornada, desse terceiro ciclo. Parabéns, mestre Ney, parabéns, Mari. Sabrina, querida, adorei. A sua fala me lembrou que eu moro numa região nobre aqui em Brasília, e a coisa de 20 quilômetros nós temos um quilombo dos Mesquitas, que é uma área que a gente lutou muito para que fosse reconhecida, porque essa elite que está aí, essa elite misógina, racista, machista, ela tenta fazer o apagamento, né, dos povos originários, da nossa negritude, né? O IBGE diz que mais de 51% da nossa população é de pardos e negros, e ainda tem gente que tenta dizer que nós somos brancos. Eu, na minha certidão de nascimento, tenho lá branco, cutis branca, e já peguei brigas homéricas, né? Inclusive fazendo uma especialização na UFG. Eu sou candomblessista e a minha área de estudo é candomblé, negritude. E aí uma professora negra, eu não entendo você, professor Marcos. Você é branco, eu estive lendo o seu lápis e você só quer falar de preto. E ela tinha sido designada para ser minha orientadora. Eu falei, olha, professora, a senhora não serve para ser minha orientadora. Eu vou sair daqui agora e vou na administração da coordenação e vou pedir para tirar a senhora, porque a senhora não entende. E a senhora não é branca. A senhora já se olhou no espelho hoje? A senhora era a primeira para estar aplaudindo, para estar elogiando, para estar incentivando eu fazer. E aí, a minha pergunta para você, Sabrina, por que com toda essa população, agora que a gente tem um governo que tem um monte de pessoas negras presentes, pessoas originárias, por que a gente tenta, algumas pessoas, inclusive negras, fazer esse apagamento? Obrigado. Obrigada, professor. É muito importante a gente falar isso, né? Durante muito tempo, né? O Ney, inclusive, falou isso, né? Sabrina, a gente não vê a presença, muitas vezes a presença negra, a gente não vê mais os traços. O quanto essa migração europeia que veio para o Brasil também, com toda uma cultura de embranquecimento da própria população, de um né, nesse padrão, né, europeu, para cancelar mesmo, para aniquilar essa presença, né, esse apagamento, esse genocídio da população negra, da população africana e de todas, né, as suas contribuições na nossa, né, no nosso país. É muito complexo falar disso, eu acho muito sensível, inclusive, falar disso tudo, porque a gente fala de um impacto, né? Falando de Cida Bento, a gente tem um pacto da branquitude que a gente precisa discutir também para falar sobre essa questão das relações étnico-raciais no Brasil, professor. Agradecido. Sabrina, nós temos uma pergunta aqui no chat do Bob Nascimento. Na verdade, são várias perguntas que se complementam, né? Ele escreve assim: como os quilombos continuam se movimentando? Há uma continuidade dos ancestrais ou tem uma nova roupagem com o quilombo futurístico? A semente ancestral continua sendo cultivada? Bob, obrigado aí pela pergunta, por todas as perguntas, né? Eu acredito que elas continuam, sim, é o que eu falo para vocês, na oficialidade elas são apagadas, elas são silenciadas, elas são invisibilizadas, mas no interior das comunidades elas ainda estão resistindo, embora, né, as futuras gerações às vezes não têm tanto contato com essa herança, né, ancestral, mas elas resistem sim, e eu falo que o segredo é a gente ouvir, que é a oralidade. A gente não vai achar essas informações em livros,
dificilmente esses registros históricos vão trazer uma realidade mais próxima do que foi o que aconteceu, porque elas também contam a sua versão desses fatos, né? Então, ouvir essas comunidades, o quilombo, como eu disse, né, na visão, na perspectiva de Beatriz Nascimento, qualquer encontro, qualquer grupo, qualquer relação que a gente tenha que seja pautada por uma ancestralidade em comum, por uma memória em comum, por uma experiência comum de uma ancestralidade africana. Então, quando a gente fala aqui, né, dessas cruzadas, o quanto é bonito ver um homem preto, um São Benedito, como um rei. Ele é coroado, ele é cultuado como um rei, e eu vejo isso como uma forma de resistência, assim, que eu acho lindo, assim. É o que o Ney falou sobre as comunidades das Irmandades de São Benedito. Elas foram criadas sem o secretismo do papel das igrejas, mas são espaços de resistência onde as pessoas se encontraram para ter esse apoio, para discutir questões importantes para essas comunidades. Então, elas se modificam, sim, e eu acho que elas, como eu disse, são comunidades muito plurais. A gente não pode se fechar também numa única formação, num único padrão de vida, né, dessas comunidades, mas entender que essa ancestralidade ela está presente, tanto essa questão, né, dos povos originários. Então, se vocês procurarem saber da cultura, das tradições dessas comunidades, vocês vão ver a cestaria, os trançados, todo o artesanato tem afro-brasileira ou uma raiz indígena. Então, elas permanecem, sim, só que, né, cada uma com a sua subjetividade, com a sua, né, particularidade. Então, a gente precisa conhecer mais desses espaços para a gente conhecer também como é que elas vão se desenrolar futuramente, né? Então, o trabalho que eu faço hoje, por exemplo, é de registro audiovisual, né, para que as próximas gerações possam acessar isso de maneira mais, né, com a internet, de uma maneira mais, às vezes, mais próxima da realidade que eles estão vivendo hoje, né? Então, dificilmente, às vezes, a gente consegue que um jovem, um adolescente, uma criança sente com o mais velho para ouvir. Mas se a gente coloca esse vídeo para eles assistirem, seja no YouTube, em qualquer outra rede social, eles vão querer assistir, eles vão se reconhecer, eles vão se sentir valorizados. Então, também é um desafio, né? Como dar continuidade, né? Como fazer com que esse conhecimento, esses saberes, essas práticas continuem nas próximas gerações. Eu acho que usar a internet, usar a tecnologia também a favor disso. Bacana, obrigada. Ney, fica à vontade. Não, na verdade, eu queria dar continuidade a Sabrina, respondendo o Bob, que ele tinha mandado aqui no particular. Eu acredito que essas tradições, elas passam por transformações com a evolução de qualquer movimento. Então, estão muito conectadas ainda as partes. Então, Bob, eu acredito que a resistência quilombola hoje está reproduzida nessa sala. Nós somos o exemplo nítido dessa reprodução de mecanismo de resistência quilombola. Ela está reproduzida em cada quebrada onde uma jovem vive fazendo a arte da trança. E hoje nós temos aí um alto número de mulheres pretas empreendendo. São frutos, lógico, de um desemprego, nós não podemos fugir desse debate também, mas é uma outra pauta, né? São meninas que não têm, a primeiro momento, a sua oportunidade de igualdade do privilégio branco de estar inserida no mercado de trabalho oficial, mas elas entram dentro de uma lógica de herança ancestral, que é através das trancistas, das meninas que fazem roupa africana, não tem o conhecimento científico para narrar o fato, mas através das consolidações das leis de matriz africanas. Né? No último dia 21 de março,
O Estado brasileiro reconhece uma data como uma data oficial das matrizes africanas, e são resultados de como esses quilombos se organizam, né, de outros olhares, podemos dizer assim. Tem as festividades, que eu acho extremamente importante. Eu também já conversei com a Sabrina que eu tenho medo, né, eu sou meio medroso da gente ficar só nas datas comemorativas e fazendo o mesmo espetáculo que eram feito no Brasil colonial, né, quando a gente só dançava nos terreiros para os donos dos nossos antepassados bater palma. Mas existe um grande movimento, Bob, de resistência. E nós precisamos ter um pouco de frieza para entender de que lado nós vamos estar nessa movimentação, né? Por exemplo, resistência, que é um movimento mais resistente de quando um grupo de jovens pretos foi até a capital e tentou derrubar a estátua do Borba Gato. Agora, durante a pandemia, foi um grande ato de resistência, né? Que é um ato mais de resistência quando durante a pandemia, inclusive o Bob fez os agrupamentos periféricos para ajudar as comunidades a se alimentar durante o processo de pandemia, que muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, as nossas culturas, as nossas ideias quilombolas, elas foram transformadas, mas elas continuam muito presentes dentro da nossa lógica, e partindo de uma outra lógica geográfica, eu preciso fazer, ir lá em Milton Santos, que, infelizmente, hoje, são raríssimas as pessoas que ainda estão na zona rural, porque há um projeto maciço, né, de industrialização, que nos tira do campo e nos coloca no perímetro urbano. Então, o mesmo menino que dança um hip-hop na batalha quando o Bob faz, que está conectado com a dança tribal da região do continente do país, dentro da diáspora, que veio para cá, né? Então, essas transformações, elas são muito reais, mas nós não podemos desconectar, porque senão nós partimos sempre da lógica do reiniciar, né? É tudo uma continuidade. Os agrupamentos das escolas de samba, que eu acredito que, dentro de uma maneira contemporânea, seja o que nós temos mais próximo das comunidades quilombolas, mesmo sabendo que é toda uma apropriação cultural em curso, mas ainda os merendeiros, os nossos mais velhos que são ouvidos, a galera do barracão. E olha, gente, eu vou jogar uma provocação para vocês. E isso até mesmo, olha que loucura, dentro de outras denominações de cultura eurocentradas. Se a gente fazer um corte, onde estão essas comunidades ditas pentecostais, não estou falando neo, estou falando pentecostais, nós vamos perceber que é uma grande, mas eu digo até maciça, em alguns lugares, presença da população negra nesses ambientes, numa transformação de adoração. Porque o preto, nós pretos, se você pegar todo um processo histórico, a gente gostou de cantar, de falar alto, de dançar, que estão impregnados no nosso ser. E esses ambientes também se manifestam dentro de uma ideia eurocentrista, que eu não concordo especialmente, mas dentro de uma lógica de cultura africana, né, de denominação eurocentrada, mas de cultura africana. Mas o ambiente de dominação e estratégica de dominação. Mas existe ainda essa ideia, né, dos quilombos, encerrando que houve todo um processo de desconstrução, né, dos nossos saberes através da educação eurocentrada. Então, o Brasil desconstrói, ele cancela, ele apaga nitidamente, mas as pessoas continuam dentro de uma parada da oralidade, né, fazendo, porque São Benedito tem o docinho, o doce, continua até os dias de hoje. O ano passado, na festa São Benedito aqui em Aparecida, tinha uma fila de quase 2 quilômetros, e a pessoa mais jovem que estava na fila tinha 70 anos. E num sol tremendo, com guarda-chuva, para pegar o doce. Isso é um quilombo, é uma resistência. Nós temos aí, eu não quero errar,
Mas, assim, nós temos algumas pessoas de matriz africana que podem colaborar também. Eu gostaria que participassem, né, falando sobre a questão das festas de Cosmo e Damião, por exemplo, que são movimentos de resistência. Estou dando um exemplo, porque eu não sei, eu não gosto de falar o que eu não sei, o que a gente não estuda, o que a gente não aprende. Então, é por aí, né, Bob? Não sei que te respondi, Bob, mas você vive um quilombo quando você faz um festival de hip hop para molecada. Só que essa galera que dança hip hop tem que saber que a origem da dança foi no continente africano e sobe para a Europa, muda de nome, depois desce para as Américas. É essa a lógica, né? O Kuduro muda de nome na França, muda de nome nos Estados Unidos, desce para o Brasil como Zumba, Zunk, né, Street, e aí a gente acaba se perdendo nas nomenclaturas. Era isso. Regina, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação. Eu acho que, eu tenho certeza que a resistência está em cada um de nós que estamos na sociedade, ocupando o nosso espaço e nos reconhecendo como negros. Porque muitos de nós, eu não sou negro, eu sou marrom, sou chocolate, marrom bombom, deixa de ser negro. A minha neta, ela é da tua cor. Agora fala para ela que ela é branca, ela é negra. E ela briga com quem disser que ela não é negra. Com os cabelos igual o seu, cacheado assim como o seu. Mas ela é negra, eu sou negro, meu pai é negro e eu sou negra. Então, a resistência é cada um de nós, nos reconhecendo como negros, ocupando o espaço que nós temos na sociedade como negros, porque o espaço existe, cabe a nós ocupar. É muito mais fácil eu ficar lá num samba, no boteco, lá na quebrada, do que eu ir num outro lugar, onde tem um samba de qualidade, mas eu tenho que pagar. Não, eu não vou pagar. Então, eu não vou pagar porque eu acho que o meu irmão negro que está lá tocando não merece que eu pague para vê-lo tocando. Eu só vou ver ele tocando quando ele estiver lá no boteco, na esquina, lá na feira, não sei aonde. Eu pago R$200 para ver um Roberto Carlos, mas não pago uns 50 para ver um cantor negro. Então, o negro tem que se reconhecer como negro, ele tem que valorizar o trabalho de um outro negro, reconhecer a sua religião. Eu sou de Umbanda. Ponho minha roupa e saio e vou daqui para Jacareí. Eu precisava de um trabalho no terreiro lá onde eu trabalho, que eu vou fazer uma escada. Eu pedi ao Claudinei, ele veio de Guaratinguetá, Jacareí, para fazer essa escada para mim. Não foi de graça, não. Ele falou, não vou cobrar. Eu falei, não, vai cobrar sim, porque você está fazendo, eu tenho que valorizar o teu trabalho. Mas os negros não se reconhecem como negro. Quando você chega num ambiente onde tem outros negros, um faz de conta que não está vendo o outro, passa, sabe, aí lá de longe te dá um tchauzinho, mas se você estiver bem arrumada, se você tiver com uma pessoa que é sociavelmente, digamos assim, bem ascendida na sociedade, aquele negro que de manhã passou por você, não te deu bom dia, vem te dar 3 beijinhos. Então o negro tem que tomar vergonha na cara, aprender a se reconhecer como negro, a ocupar o seu espaço como negro e valorizar o trabalho do outro negro. Se dar valor e valorizar o outro. Não desvalorizar, não desmerecer, mas dar valor, porque cada um de nós temos o nosso espaço na sociedade. Quanto às comunidades São Benedito, comunidade Nossa Senhora do Rosário, elas foram criadas a partir do momento que negros, que eram reis, rainhas, ou tinham tecnologia de ferro e de aço, chegavam como escravos no Brasil. Se colocassem eles na senzala, eles iam promover rebeliões. Então, a eles era dado dinheiro, escravos e casas, para que eles vivessem na sociedade sem tumultuar. Eles começaram a se organizar e a comprar a alforria de outros negros e a libertar outros negros. São Benedito é o rei-chefe da Umbanda. Né? Ele está lá na Igreja Católica, mas ele nunca foi católico. Ele é o nosso rei-chefe de Umbanda e ele comanda a 7ª linha da Umbanda. Aí eu sou umbandista, eu posso te falar. E a comunidade é isso. Obrigada. Desculpe se eu tomei muito tempo. Obrigada, Regina.
Sabrina, se você quiser fazer algum comentário, você fique à vontade. Tem um comentário aqui no chat que eu gostaria de ler para vocês, que é da Elis França. Ela diz assim: Beatriz Nascimento defende a importância de reescrever a história do ponto de vista do quilombo, onde este era apontado como espaço físico e existencial, que se ressignificou ao longo do tempo. Para a autora, o quilombo, além de ser um espaço físico de refúgio, preservação de memórias, valores e costumes dos povos africanos, era pensado enquanto possibilidade de afirmação da vida, culminando com a ideia de um território psíquico de autocuidado, criação e ressignificação estética da vida, dentro de um sistema de opressão e subjugação dos povos negros. Ah, bacana esse comentário, é isso mesmo. Beatriz Nascimento, ela nos ajuda a entender muito o quilombo, nessa perspectiva de um espaço não somente de luta, né, nesse espaço físico, de se proteger, mas num espaço onde as pessoas podem exercer a sua cidadania, pode estar ali desenvolvendo tantas outras coisas juntas, né, esse espaço onde o saber ancestral ele pode se desenvolver como uma identidade negra resistente num espaço que é tão opressor, né, para essas identidades, como a questão religiosa, né, como eu disse antes, no início do século XX eram vistos como quilombos de feiticeiros. Então, pensar a Beatriz Nascimento, o quilombo, através da Beatriz Nascimento, ajuda a gente a entender que existiam famílias, existiam grupos de uma importância de sociabilidade mesmo entre esses quilombos, né? Não somente físico, mas entendendo as relações familiares, entendendo todas as relações que de alguma forma uniam essas pessoas, né? Eu queria aproveitar, assim, agradecer, né, esse espaço, porque, assim, a minha avó, a minha bisavó, todas trabalharam em fazendas, dessas fazendas de escravizados, né, fazendas de café. Então, eu fui ter contato com isso através das minhas pesquisas. Então, estar aqui falando sobre isso também tem a ver com esse aquilombamento, tem a ver com esse futurismo, né, que a gente pode desenvolver essa fala do tempo presente a partir desses espaços, né? Eu pude estudar, hoje, da minha família, sou uma das poucas que conseguiram acesso ao ensino superior. Então, quanto a gente pode movimentar coisas, né? Eu queria também aproveitar o espaço para falar do Bob, que é um amigo, assim, que a gente fez um aquilombamento na faculdade, num dos últimos anos de faculdade, enchemos a faculdade de pessoas pretas, discutimos racismo, discutimos como pode ser pensada a psicologia preta, né, nas universidades. Então, tudo isso foi me provocando para estar aqui, né? Então, falar sobre isso hoje também é concretizar um trabalho também que eu venho já construindo e não esquecendo os amigos que estão juntos e que contribuíram também para que esse movimento aconteça. Muito bacana. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Professor Marcos Maciel, pode abrir seu microfone e ficar à vontade. Regina, Maria, olha, muito interessante a sua fala. Eu fui fazer um trabalho na UFG, onde eu pretendia entrevistar crianças, os professores, os diretores das escolas, os pais dessas crianças e os pais de santo. Era justamente sobre o preconceito que essas crianças de santo, de religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, sofriam. E aí, entrevistando um menino de 10 anos, eu falei, João, você já sofreu algum preconceito? Professor, o preconceito normal. Como assim? Qual é o preconceito normal? Me chamam de galinha de macumba, me chamam de tocador do diabo, mas eu não ligo para essas coisas não, porque se eu ligar, eu vou brigar e vou apanhar, porque eles são mais do que eu. Então, eu prefiro ficar quieto. Então,
falando tudo que corroborando com tudo que a professora Sabrina disse, esse apagamento, esse cancelamento começa desde os pequenos. Então ele falou, não, eu nunca sofri. Como nunca sofri? Só o preconceito normal. E aí quando você vai procurar saber, a criatura desde pequena sofre, porque ele era de família de candomblé, desde pequeno ele era ogã, e ele sofria tudo isso e ele achava normal. Né? Então o nosso Estado, o nosso governo, ele sempre fez isso. As elites que estão no poder, as elites que têm o poder da caneta, sempre eles fizeram isso. E a Sabrina sabe bem disso, porque ela, pelo que ela falou, nos reportou, ela vive visitando quilombos, né? O Maranhão mesmo. O Maranhão é uma terra negra, é uma terra que tem inúmeras tribos de indígenas, tribos originárias, mas tem uma parte da população de lá enveredada pelo que vendeu a família Sarney, que eles não são negros. Né? Então a gente vai encontrar no Brasil inteiro, nós vamos encontrar isso, esse apagamento. Por exemplo, a minha bisavó foi ela casou com um índio, né? A minha tataravó casou com um índio, a minha tataravó foi pega no laço. Aliás, ela era originária, era indígena, e ela casou com um mulato. O meu avô, ele é da família Moura. O primeiro Moura, eu fiz a pesquisa genealógica, o primeiro Moura que chegou no Brasil vendia escravos no Maranhão. Ele fez 2 viagens. Na terceira viagem, ele se encantou com a Índia e ele não voltou mais, ele parou de vender escravo. Né? Então, quer queira, quer não, mesmo tendo lá na minha certidão de nascimento cútios branca, eu não me vejo branco, por tudo que eu estudei, e aí às vezes eu sou criticado e tentado ser colocado de lado justamente por isso. Mas você é branco, você não tem que estar brigando por preto, né? É porque as pessoas não assumem a ancestralidade, não assumem o pertencimento delas. E ainda tem-se no Brasil essa história da cor, né? A CUT é que manda. Tanto é que o IBGE tem pessoas lá que são cor de jambo, cor de melado, cor de não sei o quê. São mais de 160. Ninguém diz assim, eu sou preto ou sou negro. É muito difícil. E com relação às religiões também. Nós temos um monte de pessoas umbandistas, de religião de matriz africana, mas na hora que o IBGE bate na porta, sou católica. Um abraço. Ney, pode abrir seu microfone. Então, eu quero, primeiramente, lembrar a todas e a todos que nós estamos numa sala de aula onde houve um acordo, né, da Sabrina abrir o diálogo comigo, que eu não queria em primeira mão, mas eu não disse sim a Sabrina pelo fato do PROAC de Cultura de Territórios que a Afro-Norte ganhou no Vale do Paraíba. Né? Então, e é uma aula. E pedir que os demais, nós estamos em quase 30 pessoas aqui, participem também, para ficar até mais gostoso e mais democrático. Mas, sendo uma sala de aula que está registrada, ninguém é obrigado a concordar com tudo. E eu faço um contraponto aqui em algumas falas. Primeiro que nós temos que tomar muito cuidado para a gente não colocar o negro no lugar do culpado do processo histórico, quando, na verdade, é o inverso. Né? Nós vivemos num país que foi a última república a libertar os povos escravizados, sem nenhum princípio de equidade quando é consolidada essa liberdade, e com profundas heranças, né? Nós estamos falando de heranças, né? Dos que foram donos dos escravizados nos nossos territórios atuais. E o Vale do Paraíba, segundo os estudos recentes, é a região onde você tem o maior número de pessoas não negras vivendo dessa herança de privilégio branco, seja ele através da religiosidade, seja ele através do pertencimento das terras, dos bens em comum, dos commodities.
é a nossa região do Vale do Paraíba, uma região extremamente rica, que tem uma herança colonial misturada com herança republicana branca. Então, nós não podemos fugir dessa lógica, né? Eu respeito todas as falas, mas o preto, ele dentro desse processo histórico, a gente sofreu, eu acredito numa mudança muito rápida, por isso que a Sabrina está aqui como professora, por isso que a Mari está aqui como nossa coordenadora, já é uma resposta para os outros agrupamentos. Eu tenho muito afeto pelo professor que falou agora, pela Regina, que eu costumo escutar muito, mas a gente não pode nos atentar em momentos de agrupamentos como esse e deixar dúvida sobre quem foi o culpado da história. E o culpado da história foi um homem branco que escravizou. Então, a gente tem que fazer esse contraponto, esse debate de ideias com muita responsabilidade, porque aqui ficam registros. Eu acredito que hoje, com a tecnologia, isso aqui é um registro para o meu neto Arthur ver daqui a 30, 50 anos, né? É uma sequência do quilombo. Né? Eu tenho muito afeto por todas as pessoas que convivem ao meu redor, e uma das coisas que eu tento melhorar todo dia é a maneira até de falar. Né? Eu tinha costumes horríveis, né, num passado bem recente, e ouvindo outras pessoas, você é você se coloca no lugar de pertencimento e fazer essa reflexão e corrigir. A Regina começou a falar da questão de ferro. Eu sou especialista em adrincas. A minha especialidade, eu sou um caldeireiro formado, um tecnólogo, e me especializei nos últimos 10 anos em adrincas. Então, hoje eu tenho uma empresa que eu trabalho com restauros de peças que são completamente conectadas ao continente africano. Eu poderia dizer que a cidade de Pindamonhangaba, por exemplo, para quem conhece o Vale, e a cidade de Guaratinguetá, quase todas as grandes obras que tem aqui do século XVIII são feitas de adrincas. São adrincas. Mas eu também podia dizer que eu sofro o impacto de conseguir ser contratado por ser um homem preto, retinto, tendo todos os nortes jurídicos certos. Se qualquer certidão que você perguntar, minha empresa tem. Mas eu esbarro ainda nesse racismo estrutural, né? Da cor da pele. Então, eu queria fazer esse contraponto aqui para dizer que em todos os lugares existe, sim, pessoas bacanas e pessoas não bacanas, mas seres humanos, mas especificamente dentro da discussão racial, o debate tem que ser um pouco mais aprofundado e a gente vê como um plano coletivo, né? Uma resistência que nós temos hoje, uma simbologia muito forte, é que essa juventude, aí eu quero dizer, essa juventude que eu não faço mais parte há muitos anos, eu já sou um jovem senhor, eles começam a se agrupar através das redes sociais, né, de maneira muito real, né, e o resultado desse agrupamento, de maneira muito nítida, é você ter hoje uma ministra da igualdade racial que não tem 40 anos, dentro dessa lógica, né, dentro dessa lógica. Então era isso, gente, é dizer que o racismo, a violência e a opressão, quem cometeu foi um homem branco, não foi um homem negro, sabe? Para a gente não fugir desse norte, não dá a impressão que nós somos ocupados e vivemos tendo 79% de jovens negros morrendo de tiro. Não, nós não somos ocupados, nós somos vítimas, não no sentido de nos vitimizar, vítima de um processo histórico, de um processo que não deu equidade, que não deu oportunidade, e que nos tira todos os dias o direito até da fala. Era isso. Obrigado. Ok. Regina, enquanto você abre o microfone para se colocar, eu gostaria de pedir que as pessoas abram as câmeras para fazer algumas fotos, por favor. Regina, pode se colocar, fique à vontade. Claudinei, eu tenho que discordar de você numa parte e concordar em outra. Por quê? Quando você coloca que o opressor é o branco, sim, o opressor é o branco em todos os continentes. Mas o branco não entrou dentro da África para escravizar o negro. Quem escravizava os negros eram as próprias tribos que tinham, que lutavam entre si, que traziam o negro como escravo e vendia o branco que chegava ali com o navio.
Caso você tenha dúvidas, pega o filme que passou agora recentemente, A Rainha de Daomé, que você vai ver ali no filme. É a coisa mais recente que tem, que levei minha neta para assistir o filme. Então, depois que o negro foi vendido para o branco, aí sim, o branco passa a ser opressor. Mas nós não podemos tirar a culpa do negro de ter vendido o irmão da tribo rival, o branco. Ele leva a culpa, sim. Nós temos culpa, sim. Vendemos os nossos irmãos para serem escravizados porque era de tribo que nós não gostávamos. E até hoje, na nossa sociedade, nós encontramos isso. Quando você ocupa um cargo dentro de uma prefeitura e um outro negro vem para te derrubar porque não quer que você esteja ali. Então, o branco tem culpa? Tem. O branco escravizou? Escravizou. O branco pôs no tronco? Pôs. Mas quem vendeu, quem entrou dentro da África para escravizar o negro foi o negro. Que escravizou o negro de tribo rival e trocou por mercadoria o navio branco que chegou. Né? Isso nós temos a pré-história, que os primeiros 100 negros que vieram para cá, trazidos pela igreja, foram super bem tratados, retornaram para a África contando maravilhas. O segundo navio que voltou, levaram mais 100. Desses 100 voltou 50. E ali eles foram passando para eles como era a fragilidade do negro dentro da África e como eles podiam pegar os rivais para vender para eles. E substituir a força indígena que não trabalhava, que não aceitava ser escravizado. E assim, até que chegou um navio negreiro lá para trazer os negros todos que não voltaram nunca mais. E a partir daí eles foram entrando cada vez mais para dentro da África, escravizando os irmãos e vendendo. Os negros que vieram rezando, ou eles aceitavam ser catequizados, aceitavam a religião, ou eles morriam. Para não morrer, muitos deles se tornaram católicos. É onde hoje você vê muitos pretos velhos que chegam com o rosário na mão. Não porque ele seja católico, mas porque ou ele aceitava a religião católica, ou ele morria antes de ser escravizado. Para não morrer, ele aceitava ser católico. Quando nós encontramos hoje os negros dentro da igreja evangélica, são os negros que rejeitam ser negros e estão lá dentro da igreja evangélica, jurando que são brancos, mas não são. Demônio não existe no candomblé, não existe na Umbanda, ele não faz parte da nossa religião. Exu não é demônio, Exu é uma entidade. E não existe demônio na África. Se chega lá a falar de diabo, não existe. Diabo é uma coisa do catolicismo que surgiu há 2000 anos atrás, quando Jesus foi para a cruz. Então não tem. Não existe demônio dentro do candomblé, não existe diabo dentro da Umbanda. Isso é coisa de catolicismo. Coisa de 2000 anos. A nossa religião tem mais de 5.000 anos. Ela é anterior à idade do cobre. Quando não existia ainda a Terra, era um continente só. Os orixás já estavam aqui na Terra. Cada um dominando um continente. Na montanha a gente tinha um, lá nas pedreiras nós tínhamos Xangô, na lagoa a gente tinha Oxum, no mar Iemanjá. Por quê? Você não poderia pedir a alguém que morasse numa montanha que fosse pedir a rainha do mar para que fizesse alguma coisa para ele, se ele nem sabia o que era o mar. Então, cada um tinha o seu rei, e o rei protegia o povo, e a ele era dado o poder. Os únicos deuses que vieram de céu para a terra é Ogum e Inhaçã. Eles não nasceram do homem, eles vieram do céu. Os demais são filhos de homem. Obrigado. São casados. Tiveram várias mulheres, vários filhos. E não tem se falar porque Oxum é santa. Não, não foi. Oxum casou com Xangô, casou com Ogum, casou com vários orixás. Então, não tem. Tá? Então, quando você diz que o culpado é o branco, nos escravizou aqui. Mas você já quem disse isso, Regina? Deu o negro lá e vendeu foi o próprio negro que pegou o negro da tribo rival e vendeu. Assiste o filme das Guerreiras de Daomé que tu vai ver. Ali é onde a rainha de Oiá, que é da tribo de Inhaçã, vai brigar com Xangô e tomar o reino dele. Obrigada. Desculpa se eu falei demais. Pode se colocar, Ney. Então, Regina, com todo respeito às suas falas, eu quero primeiramente pedir desculpa aos nossos alunos que estão conosco há um mês
porque a gente tem uma temática de aula, e a aula de hoje nós vamos falar sobre as áreas quilombolas no Vale do Paraíba paulista, né? Então, eu peço desculpa, eu escuto, aprendi dentro da minha cultura de familiar, ouvir os mais experientes, e eu não falo que eu não sei dentro de um aspecto da religiosidade, que não é o tema da nossa aula, é um movimento de resistência, né? Mas não é um tema. E respeito você e sugiro que você, num futuro bem próximo, possamos juntos dialogar a questão das matrizes africanas também como matéria. Já te fiz esse convite algumas vezes e você não quis. E volto a reafirmar em público para as pessoas saberem, né, como que o Ney é, para você vir dar essa aula para a gente de matriz africana. Sobre as suas narrativas que você e o professor se manifestou, e parece que o Brito também falou fatos, fatos sim, que foram tribos de época que disputavam o capital. Eu também deixo como sugestão, para não fugir do tema da aula, um outro momento para nós aprofundarmos essa discussão, porque todas essas ocupações territoriais, em parte do continente africano, foram financiadas pelo continente europeu. Né? A gente precisa ir num debate um pouco mais aprofundado, porque senão fica muito vazio, como se preto brigasse com preto, por português colocar no navio negreiro. E não foi isso que aconteceu. Houve, sim, no momento, a briga de preto com preto, mas financiada por um capital europeu. Aí a gente pode pegar a Bélgica, por exemplo, que foi o país que fazia o papel dos grandes guardiões do continente africano, que iam na África, que seduzia, dos mesmos jeitos, aí eu concordo cegamente com você, minha irmã Regina, que acontece nos dias atuais com cargos comissionados em prefeituras, né? Quando eles nos dividem em blocos, em partidos, em sentimentos, para dar um carguinho para um ou para outro, para a gente ficar brigando. E quando a gente pega o espelho geral, como ontem foi um exemplo, quando foi nomeado as patentes grossas das Forças Armadas Brasileiras, e você viu 2 agrupamentos de pretos, 2 pretos, no meio de 40 coronéis que foram nomeados, num governo, supostamente, que a gente diz de progressista. Então, era isso, tá bom? Vamos marcar uma aula para você falar sobre esse tema. Você está convidado em público, estou te convidando em público, né? Não é porque você é muito qualificada para a gente falar sobre esse tema de matriz africana, que eu não domino, eu não falo que eu não sei. Agora, a composição da sala, como é um registro, a gente precisa aprofundar mais o debate. E esse debate tem que ser feito da maneira que nós estamos fazendo, com muita responsabilidade, com muito afeto, com muito amor. E eu discordo do seu posicionamento e do professor sobre essa ideia que o negro, ele foi o próprio culpado do processo que nós vivemos hoje. É só esse ponto. Eu deixo registrado aqui a minha discordância. Não, dentro de um processo histórico e completamente desprovido do ódio, e sim com muito afeto, com muito amor, com muito respeito, quem foi escravizado foi o preto, e quem escravizou foi o branco. Isso é fatos históricos, nós não podemos fugir dessa lógica. E voltando da lógica dos quilombos, nós temos isso muito latente no Vale do Paraíba. E aí nós vamos pegar como referência, e aí eu concordo com você novamente, concordo com o professor novamente, a aparição de Nossa Senhora Aparecida em 1717. E aí a gente pode abrir um grande debate de, como você já deu a brecha, eu vou entrar, porque eu sou seu discípulo, Regina, de como essa igreja consegue nos anestesiar de maneira sutil. As estratégias da religiosidade também, né? Porque nós estamos falando de uma região que tem a segunda maior concentração de negros do Brasil, fora da Bahia. Nós estamos falando de uma região que tem a maior riqueza do território nacional, em perímetros urbanos, e de uma região que, segundo o IBGE, se autodeclararam 51% de negros na maioria das 39 cidades. E aonde nós estamos? Então, o momento é esse. Nós estamos falando de uma região que, nos próximos 10 dias, terá 350 mil pessoas por dia passando em Aparecida, que tem 32 mil habitantes, em Guaratinguetá. 350 pessoas mil dia. E você anda nessa cidade, você não tem a presença do povo preto nos cargos de comando. Uma cidade que todo o produto interno bruto é oriundo dessa fé, né? Da imagem da Nossa Senhora Aparecida, de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Em cada esquina tem uma gráfica, tem uma fábrica de camisa, tem uma fábrica de santo, uma fábrica de quadro, e todo o produto interno bruto sai dessa fé. Mas que o negro está onde ocupando esses cargos de comando. Então, essas coisas precisam ser dialogadas sim, e esse momento é para isso. Né? Aqui nessa Sabrina a gente sempre fala que é um momento para a gente nos dialogar, mas pautado em dados, né? Era isso que eu queria dizer. Assim,
É muito importante a sua presença, tá, Regina? As suas falas foram provocações maravilhosas, que eu entendo, que eu respeito, e eu discordo de alguns momentos, né? Eu concordo em alguns momentos, mas eu discordo dentro do aspecto fraternal de irmandade, tá bom? E é isso, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, Pedro Camara, o tempo já está indo embora, pode chamar no particular. Eu deixo aí o meu WhatsApp, que é 12982669474, para a gente aprofundar esse debate num outro momento. E dividir com a Sabrina hoje foi fantástico. Né, Sabrina? Nós precisamos pegar essa galera e visitar, viu, Regina? A Regina, ela puxou nossa orelha que nós queríamos ir, gente, para janeiro, lá para Lavrinhas, no pé da serra, né, Regina? Você falou, não, vamos lá. Desculpa, Regina. Tá fechado, pode abrir, se é nossa irmã. A Regina está sempre nos... Eu pensei de fazer o seguinte, para que eu não encerre a possibilidade de fazer colocações, porque eu não tinha avisado anteriormente, eu vou passar a palavra à Regina e depois ao professor Marcos Maciel, que já tinha levantado a mão, e depois que o professor Marcos Maciel terminar de se colocar, eu encerro a possibilidade de que se levante a mão, para que eu repasse a palavra à professora e ela faça as considerações finais. Então, eu vou pedir uma certa brevidade para a Regina e para o professor Marcos Maciel, porque nós temos um tempo aqui na plataforma, tá bom? Regina, fique à vontade. A religiosidade está dentro do quilombo, porque sem a força dos orixás, os negros não teriam força para lutar. Sem os orixás que os comandavam, eles não teriam a força da resistência para criar um quilombo e para lutar e vencer, porque eles iam comandados pelos orixás. Então, os orixás estão dentro dos quilombos. Certo? Não, eu não fugi do seu tema, eu simplesmente coloquei o orixá onde ele não tinha aparecido. Obrigada, Desculpa Regina. Boa noite para todos. Professor, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Ney, querido, eu acho que você não entendeu. Eu, hora alguma, eu quis colocar a culpa nos negros. Eu disse que, devido a essa elite que temos aí há séculos, né, há 500 anos, ela tenta fazer um apagamento. E aí aquele menino de 11 anos que achava que ele não era discriminado é porque o pai, a mãe dizia isso. Eu tive uma outra aluna que eu escolhi, essa aluna, eram duas gêmeas negras, e que a mãe arrumava miçanguinha no cabelo dela, e eu a escolhi para fazer uma filmagem para a escola, e aí a mãe falou, professor, o senhor me avisa? Porque aí eu vou alisar o cabelo das meninas no dia da filmagem. Eu falei, não, mãe, elas foram escolhidas justamente por causa das miçanguinhas. E um outro pai falou assim, professor, diretor, é bom o senhor ficar aqui até minha filha se formar, porque aí ela vai para o normal e consegue casar com um homem branco para limpar a raça. Então, todas essas colocações, e a Sabrina não vai me deixar mentir, você encontra dentro de comunidades menores, de quilombos. Por quê? Porque o Estado tentou fazer um branqueamento do nosso povo, da nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, professor. Professora, fique à vontade para fazer suas colocações, se você quiser acrescentar mais alguma informação, referência de livro, documentário, filme, enfim, fique à vontade, tá bom? Obrigada, Mari. É isso, gente, eu acho que hoje foi uma prévia, né, do quanto esse tema ele pode ser discutido, é muito extenso a gente falar. Eu até ia falar para o Ney, eu acho que eu não consigo falar sobre o Vale, eu consigo falar sobre uma determinada comunidade, mas falar sobre o Vale é um desafio maior. Então, esse desafio que a gente coloca hoje é que a gente consiga olhar para as comunidades rurais, dar visibilidade, dar protagonismo para essas comunidades, porque elas foram invisibilizadas, elas foram canceladas, né? Durante muito tempo. Então eu acho que é importante a gente abrir os olhos, nossos ouvidos para essas comunidades, entendendo toda a complexidade, né, professora, essa questão das teorias eugenistas, do branqueamento, tudo isso é importante de considerar, sim, entender a questão do preconceito e da intolerância religiosa também nessas comunidades. Então, são muitas coisas.
mas sem perder de vista a branquitude, né? Sem perder de vista quem são essas pessoas que invisibilizaram as outras, quem são as pessoas que cancelaram as outras, quem escolheu uma memória e deixou a outra de lado, né? Quem são essas pessoas que protagonizaram durante tantos anos e ainda protagonizam as histórias da nossa região. Então, eu acho que é importante a gente rever e olhar com mais atenção para essas comunidades rurais da nossa região, porque a ruralidade também é um espaço de resistência na nossa região, com a questão da modernização e tudo mais. Então, a gente olha várias cidades que ainda têm essa presença, esse modo de vida. Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer de novo o espaço. Quem quiser, né, conversar mais sobre isso, eu fico à disposição. Eu deixo meu contato no grupo para quem quiser, né, conversar sobre mais esse tema. E é isso. Eu queria muito agradecer, né, pelo incentivo, né. Foi a primeira experiência que eu tive de compartilhar, né, toda a trajetória que eu tenho construído aqui também, de pesquisa, de escuta. E para mim é uma forma de concretizar mesmo assim, esses anos que eu tenho me dedicado. Então eu vou compartilhar também no grupo alguns artigos, alguns livros, para que a gente possa ampliar essas discussões, né? E hoje foi uma experiência, mas quem sabe outras aulas, né, outros debates que a gente possa trazer e fomentar mais essas discussões. Gratidão, viu, Sabrina? E olha só, pessoal, em gratidão, né, a tudo que conhecemos nesse ciclo antirracista, a palavra-chave de hoje é gratidão. Então, vocês podem começar a colocar no chat a palavra gratidão, que é a palavra-chave de hoje. Ney, gostaria que você falasse sobre a autorização das fotos que você havia me comentado para poder avisar o pessoal. Se você quiser falar sobre isso, fique à vontade. Eu queria, pessoal, a gente sabe que a gente vive no mundo, né? Nós pautamos o amor, né, professor Marcos? Nós pautamos o amor, mas muitas pessoas se pautam no ódio. E mesmo a gente pautando amor, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, até porque a rede social hoje virou documento de prova, para a gente utilizar algumas fotos com registros futuros e publicações de livro, desse momento. Foram 10 encontros, né? E a grande maioria que está aqui hoje participaram de quase todos. Nós estamos muito felizes por isso. Hoje a gente chegou a 30 pessoas. Foi muito bacana. Vocês autorizassem a gente usar as imagens no futuro. Tá bom? Estou pedindo essa autorização para vocês em nome da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Afro Norte. Tá bom, gente? Caso você falar, não quero que use, é só você colocar aí. A minha, não. Daí a gente faz que nem na televisão. Coloca uma tarjinha no seu quadradinho e não usamos. E somos amigos e amigas do mesmo jeito, né? É verdade? Mas eu queria, na verdade, já tirou a foto, pedir para o pessoal abrir a telinha para a gente fazer aquela foto muito legal, muito bacana, né? Entre os nossos, entre as nossas. E foi uma noite especial, uma noite de diferentes pensamentos, que nós somos diferentes, nós respeitamos as diferenças de pensamentos, isso que nos faz com que resistir, nos aquilombar, né? Pensou que nós pensássemos todos iguais? Seria horrível isso, né? E aqui é um lugar de aprendizado. E esse terceiro ciclo, ele teve uma participação maciça de pessoas de fora de São Paulo, né, Mari? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A Elo não está na sala hoje, porque a Elo, ela estuda também, ela tem um filho, ela tem outros compromissos. A Adri também hoje não está na sala, porque ela teve questões particulares. E está eu e a Mari aqui, né, Mari? Então, dividir esse momento com vocês é muito bom. E agradecer, sabe? Agradecer do fundo do coração mesmo, todas e todos, e pedir para vocês, por gentileza, entre na sala Empodera, não saiam do grupo ainda,
por favor, não saiam do grupo, porque nós podemos ter alguma dificuldade de encaminhar os certificados, né, dizendo que vocês participaram conosco, e aí nós não vamos ter como fazer. E se vocês tiverem de falar mal, de criticar, vocês podem, porque é muito bom as pessoas colocar o dedo no nosso nariz também, porque nós gostamos de colocar o dedo no nariz das pessoas, e nós não podemos estar nos regados de ego. Nós temos que despir do nosso ego para a gente começar a construir uma sociedade mais equilibrada, né, mais justa, não é verdade? E tocar o rolê. Tocar o rolê. Sabrina, agradecer você por ter aceito essa aula. É muito importante. Você falou de uma região muito séria, de uma região que é considerada a grande queridinha do carnaval fora das escolas de samba do estado de São Paulo, mas quando você pega a foto oficial do carnaval de São Luís Paraitinga, você não vê a presença do preto, né, podemos dizer, numa paleta de cor mais retinto, viu, Marcos? É muito louco isso em São Luís Paraitinga, é um carnaval que fica elitizado a cada ano que passa, que cobra a entrada de carro, que não deixa vender pipoca, que não deixa vender paçoca, numa região extremamente de cultura afro-indígena, mas que tem aí os donos dos terreiros, como a Sabrina disse, né? Então, muito obrigado mesmo a vocês. E um carnaval sem samba, né, Ney? É, um carnaval sem samba. Eu não quis fazer essa provocação no começo, Carnaval porque nós não teríamos a tua aula, mas a gente pode falar isso num outro momento. Marcos, chama no particular, vamos dialogar. Gente, pesquisem um livro chamado Invasões Europeias no continente africano em 1454, quando se consolidou a Bulas de Papaus, né? A escravidão de pessoas pretas, ela já estava construída desde 1430, é dado. Em 1500, por ironia do destino, chegaram aqui embaixo. E nesse livro a gente tem muitas pesquisas interessantes sobre essa questão eu vou muito na linha da professora Cris Cobra, quando ela fala das pautas dos direitos humanos, né, que lá em 1200 já tinha um mandamento de direitos humanos, né, e dentro dessa linha de pauta a gente vai perceber que as brigas foram financiadas. Não né? consegui anotar o livro. Invasão europeia no continente africano no século, em 1400 a 1454, na Bulas de Papaus. É muito interessante, tá bom? Mari, obrigado, você foi fantástica, segurou o reggae, o samba, o axé, segurou o forró, a timbalada, a congada, o coco, a folia de reis, a umbigada, né? Segurou tudo que é de preto nesse país, porque se não fosse você, não tinha aula. Quero falar isso para todo mundo. Gente, uma salva de palmas para a Mariane, porque ela é a nossa caçulinha aqui com a cabeça monstruosa, você entendeu? Teve 2 aulas aí que entraram um monte de monstros aí para cancelar a aula, e ela foi lá rapidinho e deletou todo mundo da sala de aula. Se fosse a gente, não sabia nem como fazer. Então, se aconteceram essas aulas, foi porque você foi a nossa parceira, linha de frente. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Eu que agradeço vocês, porque enquanto vocês discutiam, dialogavam sobre o assunto, eu fiz 1000 anotações aqui, ó. Então, eu aprendo muito com vocês mesmo, viu? É muito conhecimento, minha cabeça explode. Obrigada. Obrigado, Dri, também, que fez todos os nossos cartazes, nossas artes, né? Tudo. Sem cobrar R$1. A gente sabe que o pessoal da gráfica, o pessoal do web design, por direito, que a gente acha que tem que receber mesmo, a Dri não quis receber R$1. Obrigado, Adriana, também. E é isso, gente. Abre as telinhas aí, um beijo no coração e até mais ver, como dizia minha avó, né? Obrigada. É isso. A Regina tá aí, um abraço, Regina. Marisa, vamos visitar o Quilombo. Obrigada. Tamo junto, gente. Tamo junto. Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Pernambuco. Aonde mais? Tchau, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Aparecida. Tô vendo os rostinhos aqui dos meus amigos. Osasco, Campinas. Nem você já pode se candidatar. Não. Eu prefiro Tem gente do Brasil inteiro, cara. Tem gente do Brasil inteiro se candidata.
Não, vamos pensar nesse time aqui e mandar uma grande minuta para a Aniele para criar os comitês antirracistas na cidade, pagando psicólogo, pagando advogado, pagando assistente social, dinheiro de aluguel de pontos, porque foi que a Dilma fez isso com os pontos de cultura e o atual governo pode fazer isso com os comitês antirracistas. Talvez possa ter esse caminho. E se pipocar, no sentido histórico da palavra pipocar, se vir informações de todos os lugares do Brasil, eles vão falar, poxa, essa galera tá organizada, né? Porque o político pensa assim. Agora, só vem gente só do Vale do Paraíba vai falar, não, é uma aldeia pequenininha que está gritando. Então, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Eu acredito que, como proposta, porque quando a gente estuda, a gente tem que trazer propostas. Os comitês antirracistas, que foi um sonho nosso, enquanto Afro-Norte, enquanto Uniapo Brasil, enquanto Coalizão Negra por Direito, ele tem que se transformar em políticas de combate ao racismo nos territórios, né? A gente precisa estar numa cidade, seja lá no Rio Grande do Norte, seja aqui no Rio Grande do Sul, e com as estruturas. Agora, esses comitês têm que ter minimamente pessoas que próximas dos nossos pensamentos filosóficos, ideológicos e práticos para administrar. Não dá para deixar solto como foi os pontos de cultura. Estou vendo o Alexandre aqui, o da Conem, que é meu irmão, que a gente tinha um monte de burguês com ponto de cultura na mão, enquanto a gente tem um monte de macumbeiro, sambista, e que não teve acesso sequer a protocolar um documento. Não é isso mesmo, Alexandre? Você lembra dessa época, dos pontos de cultura? Então não dá para a gente ter pontos de comitê antirracista com a elite burguesa conectada só com as ordens dos advogados e a gente ficar de fora do rolê, né? Então dá para a gente pensar e buscar a Aniele para pautar esse rolê. Eu topo. Agora depende de vocês, tá bom? E a Mari vai ser nossa vereadora lá na cidade de onde você está mesmo? Canas. E o Alexandre é Aparecida. Sônia gostaria de falar? Ney. Oi. Quando tu falaste aí dos comitês, eu me lembrei de alguém. Uma pessoa também que seu amigo tinha esse sonho, que nem você vai fazer eu chorar aqui, né, mulher? Você sabe quem é. Eu me emocionei. Você vai fazer eu chorar aqui, né? A pandemia, eu tô... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Depois a gente tira isso da gravação antes de jogar para real. Tudo coletivo. Bob, tá aí? Nós vivemos o quilombo hoje aqui, gente. E no ano de 1992, eu bem garotinho, o nosso sociólogo Eduardo Barbosa, que teve uma morte súbita em 2022, né, uma das cabeças mais brilhantes do Brasil, e com certeza, se não tivesse descido a terra, estaria num desses ministérios. O Du falava, eu falo Du porque é meu amigo desde a infância, ele falava assim, a gente precisa criar os comitês, mas tem que colocar gente preta para ganhar o dinheiro no comitê, né? Porque nós falhamos. Quando criou os pontões de cultura, a gente viu uma apropriação cultural muito latente, né? E como hoje no candomblé, que 90% está no candomblé, é gente preta. Nós não podemos ter esse debate, viu? Eu gosto de provocação. Como hoje também, nas rodas de capoeira, que 82% que está na capoeira é gente preta. Né? Como hoje no funk, como hoje no hip hop, no breaking, certo? Que há uma apropriação, né? No samba também, é isso mesmo. Nas escolas de samba, quais são as escolas de samba do Rio de Janeiro que tem a cara da Dona Ciata? É só a gente fazer esse rolê. Vamos fazer esse rolê outro dia, esse debate mais dinâmico. Mas é isso. Falei pra caramba hoje, peço desculpa. Foi a única aula que eu falei, porque a Sabrina que foi culpada. Ela que falou, Ney, você vai falar da pesquisa de vocês. E obrigado. E você fez eu chorar aqui, mulher. Você fez eu lembrar do meu melhor amigo de infância, o cara mais inteligente, o negão mais fodástico que tinha nesse Brasil, que não foi assessor no primeiro ano em 2003, porque era muito inteligente. E ele me falou, eles não querem a gente inteligente, né? Eles querem a gente simplista. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante. Meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante.